Boa noite a todas e a todos. É com uma alegria muito grande que nós iniciamos durante esse primeiro semestre de 2022, um ano que estamos muito esperançosos de grandes reconstruções. É o nosso primeiro convite a pensar. Infelizmente, nós vamos começar com um tema que tem preocupado todo o nosso mundo, que é a crise, a questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Mas é um tema muito pertinente que nós, enquanto universidade, nós, enquanto ferramentas, instrumentos de reconstrução e de construção de um mundo mais digno, de uma ciência e de um maior conhecimento daquilo que nos cerca, torna-se fundamental que nós nos aprofundemos, enquanto universidade, nesta crise que temos visto. A honra que eu convido o professor Péricles Pedrosa Lima e o professor Vinícius Tavares de Oliveira, do nosso curso de Relações Internacionais da PUC Minas Poços de Caldas. Obrigado, professora Tereza. Boa noite, todo mundo está me ouvindo bem? Tudo tranquilo, me ouvindo bem, professora? Boa noite para todos, para todas. Com muita alegria e uma honra muito grande para nós do curso de Relações Internacionais, da PUC Minas, Campus Poços de Caldas, participar desse projeto de extensão que é o Convite ao Pensar. Agradeço imensamente a professora Tereza pela lembrança. Nós estamos vivendo praticamente a terceira semana de uma guerra que estava mais ou menos, vamos dizer assim, na mira dos analistas internacionais, e é uma guerra que nos chama a atenção sobre vários aspectos. Estamos na terceira semana da invasão russa na Ucrânia. É o maior confronto em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. E o conflito ainda se mantém como um conflito que está preso a um impasse muito grande, um impasse perigoso que coloca o mundo em alerta. As negociações não avançam. Nós vimos que nas últimas horas ocorreu a terceira rodada de negociações na Turquia, em Istambul, Ankara, em Ankara. As negociações não avançaram. Os lados trocam acusações, a pressão militar cresce e a OTAN não consegue atingir um consenso. No território ucraniano, o cotidiano é um cotidiano de uma guerra
uma guerra que faz vítimas civis, enquanto os que podem e conseguem tentam fugir do território ucraniano. Os que não conseguem fugir têm as estações de metrô como o novo lar. Se refugiam dos ataques dentro das estações de metrô. Muitos não vão conseguir sair da Ucrânia. Idosos, deficientes físicos, muitos não conseguirão sair dentro desse conflito e, portanto, se refugiam aonde podem. Famílias inteiras refugiadas dentro de estações de metrô, que se tornou o novo bunker da população civil da Ucrânia. Já aqui no Ocidente, nós temos a OTAN, liderada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados europeus, que constroem e procuram efetivar uma cruzada contra a Rússia, no sentido de isolar a Rússia comercialmente, isolar a Rússia dentro do sistema econômico internacional. A pergunta que não quer se calar é como chegamos até aqui? O que quer Vladimir Putin e o que quer a OTAN, liderada pelos Estados Unidos e pelas potências europeias. O que quer Vladimir Putin com essa guerra? Proteger as minorias que ele diz que são oprimidas na região do Donbás, no leste da Ucrânia, pressionar para o reconhecimento internacional da Crimeia como um território russo, desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia, impedir que a Ucrânia faça parte da União Europeia e da aliança denominada OTAN, depor o governo de Volodymyr Zelensky, a rendição do governo ucraniano de Volodymyr Zelensky, afastar o Ocidente de suas fronteiras. O que quer Vladimir Putin? São muitas perguntas que a gente não tem a resposta ou não conseguimos ainda ter uma resposta para essa série de indagações. Nos últimos dias, nas últimas 3 semanas, nós estamos vendo vários analistas de relações internacionais na mídia procurando interpretar a guerra, interpretar o cenário atual internacional. Vamos aqui buscar interpretar, ajudar a todos a entender um pouquinho mais desse conflito e, de forma distinta de várias e assistido na mídia atualmente, nós queremos afirmando que a história é o grande alicerce que temos para começarmos a entender essa guerra. Por mais que tenhamos avançado ao longo de séculos, de milênios, nesses últimos um século, vamos falar, estamos avançando no processo de globalização, o mundo permanece com valores distintos. Nesse sentido, nós vamos começar da nossa apresentação pelo contexto histórico que vai buscar uma interpretação para o que estamos vivendo nos dias de hoje. Como eu disse há pouco, o mundo permanece com valores distintos, mesmo estando frente a um processo de globalização muito avançado.
Nesse caso, eu vou voltar um pouco ao ano de 1054, onde ocorre o cisma do Oriente, que dividiu o mundo cristão europeu entre ortodoxos e católicos. Essa ruptura da Igreja cristã trouxe a divisão entre a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Apostólica Ortodoxa. A Igreja de Roma, mais a ocidente da Europa, e a Igreja Ortodoxa, mais a leste da Europa, aonde atualmente nós temos o conflito. Mas nós estamos falando de uma guerra. E o que essa divisão religiosa tem a ver com a guerra? Recentemente, a historiadora Catherine Kelaides, especializada em estudos ortodoxos contemporâneos, em artigo publicado pela revista Religion Dispatches, nos alerta sobre o tom dos discursos do patriarca russo Cirilo I, chefe da Igreja Ortodoxa Russa. O patriarca, na data conhecida pela Igreja Ortodoxa Russa como o Domingo do Perdão, que antecede a Quaresma, ele vislumbra uma batalha entre o bem e o mal, na qual caberia à Rússia proteger a Ucrânia daqueles que tentam perverter Kiev. O patriarca Cirilo tem 75 anos de idade, amigo pessoal de Vladimir Putin, que tem 69 anos de idade. Ambos empenharam-se em posicionar a Igreja russa como a liderança de uma direita religiosa global. Apelos vazios, vagos, à paz. Mas reafirma a posição de Putin, de que a Ucrânia é, por direito, terra russa. Uma reivindicação, portanto, também eclesiástica. O patriarca é leal ao ex-agente da KGB. Voltando a refletir sobre o cisma de 1054, chegamos aos dias de hoje e verificamos que o Papa Francisco vai em direção oposta às colocações do patriarca russo. No portal católico de alcance global, o Papa Francisco declara sem panos quentes, abre aspas, não é operação militar especial, é guerra. Francisco está disposto a comprar brigas na diplomacia internacional. Para ele, Papa Francisco, na Ucrânia correm rios de sangue e lágrimas. Não se trata apenas de uma operação militar, mas de uma guerra que semeia a morte, destruição e miséria, diz o Santo Padre. Enquanto o patriarca ortodoxo russo dá a entender que a invasão russa na Ucrânia talvez não precisasse acontecer se não fosse a invasão de valores ocidentais liberais. Nesse sentido, é importante voltarmos um pouquinho nesse cisma da Alta Idade Média, em que as interpretações levaram à separação. E hoje, as interpretações também estão em sentidos opostos.
o que é a Ucrânia, o que é o Império Russo. Eu espero que a projeção esteja correndo aí tudo bem. Nós temos aí um mapa do Império Russo, o Império dos Czares. Eu estou aí do Império Russo no início do século XX, 1905, onde nós podemos observar ao norte a região onde está Kiev, Odessa, onde está a Ucrânia. A Ucrânia faz parte desse Império Russo dos Czares ao longo do século XVII, XVIII, XIX, e aqui nós estamos no início do século XX. Novamente nós vamos ver essa expansão russa do Império dos Czares do século XVI até o final do século XIX, e nós vamos ver que a área referente à Ucrânia passa a fazer parte do Império Russo ao final do século XVII até o início do século XIX. Toda essa área é concretizada como o Império Russo. Vladimir Putin, recentemente, ele acusa Vladimir Lenin, o pai da Revolução Russa de 1917, de ter dado muito poder aos ucranianos. Nós temos que lembrar que, após a Revolução Russa de 1917, nós vamos ter em 22 a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia, o número 2, já aparece aí como uma das maiores repúblicas que compõem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse breve contexto histórico é buscado insistentemente por Putin. Putin, ao acusar Lenin de ter dado poder aos ucranianos, ele também deverá se lembrar que Nikita Khrushchev, que sucedeu a Stalin, também veio da Ucrânia e cedeu praticamente a Crimeia à Ucrânia. São esses os problemas históricos que nos levam a entender a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Yalta, em que encontramos o líder soviético Stalin com o primeiro-ministro inglês Winston Churchill e o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Essa aliança inédita, praticamente metade do século XX, é uma aliança que se construiu no combate às forças nazistas. Vladimir Putin deve se lembrar dessa aliança como um momento de união de inimigos, de ideologias diferentes, na construção da paz. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas termina sua trajetória em 1991. Mas antes, temos a Guerra Fria, em que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, é criada como uma aliança que visa combater o avanço do comunismo no leste da Europa. A pergunta é por que foi criada a OTAN, sendo que esses três aliados estavam unidos ao final da guerra. Stalin alega um abandono do Ocidente, um abandono inglês, um abandono norte-americano, um abandono francês, e ele faz um avanço sobre o leste da Europa. Winston Churchill faz um célebre discurso de 1946, alegando que uma cortina de ferro havia caído sobre a Europa, separando a Europa ocidental e a Europa oriental. A partir daí, cria-se a OTAN em 1949 para conter o avanço dessas forças soviéticas.
Em contraposição, o Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética em 1955, é uma aliança militar entre essas repúblicas que compõem a União Soviética e os países comunistas da Europa Oriental. O Pacto de Varsóvia, ao fim da Guerra Fria, em 91, ao fim da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, esse Pacto de Varsóvia ele deixa de existir. Mas a OTAN permanece. Aqui a gente tem uma visão de como o mundo ficou durante todo o período da Guerra Fria, dividido entre países que estavam na OTAN e países que estavam no Pacto de Varsóvia. Nós vamos observar com azul mais escuro os países da OTAN e seus aliados, num azul um pouco mais claro, do Pacto de Varsóvia, uma cor bonina mais escura, em vermelho, e os seus aliados. Essa configuração ela termina após 1991 com a dissolução da União Soviética. Mas a OTAN não desaparece. A OTAN, entre 91 e 99, ela tem uma crise de identidade, mas ela começa um processo de avanço para o leste europeu. Nesse sentido, eu vou passar a palavra agora para o meu colega professor Vinícius Tavares para refletirmos um pouco sobre esse avanço da OTAN após 1991 em direção ao leste europeu. Obrigado, professor Péricles. Obrigado, Tereza, pelo convite. Boa noite a todas e todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Uma rápida apresentação: eu sou o professor Vinícius, do curso aqui de Relações Internacionais, também de Poços de Caldas, e é um prazer receber vocês todas e todos aqui. Pegando o gancho, né, de onde o professor Péricles terminou, né, a gente tem essa dissolução da União Soviética, o desmantelamento do Pacto de Varsóvia, mas a OTAN permanece. Eu peço para o professor Péricles passar o slide, por favor, e eu vou apresentar aqui dois grandes argumentos, na verdade, para que a gente possa entender, né? Vocês estão percebendo que nós ainda não chegamos no conflito, mas essa foi a nossa forma aqui de complexificar até também o nosso debate, para nós entendermos as posições, para que nós possamos entender e avaliar as notícias e as movimentações que estamos vendo. Então, mais do que prever, né, o que vai acontecer amanhã, ou qual vai ser o desfecho desse conflito, a gente busca compreender aqui nas relações internacionais a trajetória até esse conflito. Então, peço para o professor passar o próximo slide, ele é um pouco mais evidente, né? No final da União Soviética, a gente tem o Mikhail Gorbachev, que ele vai fazendo os seus planos de abertura, né? E segundo, né, o Putin e várias outras pessoas do alto escalão da política externa e da política doméstica russa, o Gorbachev teria negociado, né, um acordo, ou teria conseguido, na verdade, uma promessa de que, caso a União Soviética permitisse que a Alemanha, essa Alemanha unificada, né, agora não mais uma distinção entre a Alemanha Ocidental e Oriental, pudesse entrar na OTAN, que a OTAN jamais se expandiria para o leste, né? Então, nós não temos esse acordo escrito. Os Estados Unidos, por sua vez, negam que esse acordo existe, mas os russos dizem que ele existiu, né?
O professor Péricles falou da criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Esses acordos, eles eram acordos, né, e o caso da OTAN ainda continua dessa forma, acordos que a gente chama de segurança coletiva, tá? A OTAN, ela tem, através do seu artigo 5º, né, um estabelecimento muito explícito dessa dimensão de segurança coletiva, quando o artigo 5º diz que um ataque a um dos membros daquela organização vai ser considerado um ataque a todos os membros daquela organização, demandando, portanto, né, uma resposta da organização. Então, um tratado também de segurança coletiva. Durante a Guerra Fria, a OTAN não realizou nenhuma operação militar. O artigo 5º, ele não foi evocado em momento nenhum, tá? E a OTAN não organizou operações militares. Como a gente está observando nessa distinção entre os mapas, a gente observa muito claramente uma expansão para o leste, né? Se aproximando, se vocês observarem aí, a Rússia está ali de verde, a Ucrânia está com rosa clarinho, né? Então a gente vê claramente, pelo menos do ponto de vista russo, né, aquele acordo de boca, né, foi quebrado. Agora, será que a OTAN realizou operações militares no pós-Guerra Fria? E qual teria sido o impacto destas operações militares no pensamento desta elite de política externa russa, né? A todo momento, eu vou voltar nisso daqui a pouco, quando a OTAN se expandia, o presidente dos Estados Unidos que estava em exercício, seja o Bush pai, o Clinton, o filho, Bush filho, ou o Obama, né? Eles afirmavam categoricamente que a expansão não era uma ameaça, né, à Rússia. Agora, logo depois da Guerra Fria, a OTAN começa a desenvolver operações militares. Então, eu trouxe algumas, eu vou passar muito rapidamente por essas expansões, ou por essas operações, para que depois a gente foque na operação, ou nos processos de expansão. Tá? Então, em 1991, através de duas operações, a OTAN estabelece uma presença militar ali quando nós temos a Guerra do Golfo, o Iraque invadindo o Kuwait. Entre 1993, nós temos uma série de operações. Então, quando ocorre a Guerra da Bósnia, é estabelecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a Resolução 816, que estabelece uma zona de exclusão aérea na região. Ou seja, isso é inclusive o que o Zelensky pede que seja feito hoje na Ucrânia, né? Então você não pode usar o espaço aéreo, e a OTAN, ela se dispõe a garantir que essa resolução fosse cumprida. Em 1994, em fevereiro, ela derruba, né, uma aeronave da Bósnia e Herzegovina porque ela teria invadido essa zona de exclusão aérea. Em abril de 94, ela faz um bombardeio numa cidade da Bósnia, né, com um F-16, um caça F-16 dos Estados Unidos, mas agindo ali pela bandeira, ou pela direção, na verdade, da OTAN. Em 1995, um ano depois, né, nós temos 2 semanas de bombardeios da OTAN contra o... nesse mesmo ano, nós temos os acordos de Dayton, os Dayton Agreement, né, que vão criar ali um quadro de paz, né, de estabelecimento de paz na Bósnia e Herzegovina, e a OTAN envia uma missão, né, sob o comando da ONU, mas ela envia uma missão militar. E aí a gente chega em 1999, com talvez o caso paradigmático e que talvez mostre, como o professor Péricles falou, essa crise de identidade da OTAN. São 78 dias de bombardeio unilateral por parte da OTAN no território sérvio, onde acredita-se que mais de 1.200 civis teriam morrido e mais de 5.000 soldados, né? No Afeganistão, 2001, né, 2 anos depois desse bombardeio, a gente tem um momento inédito,
tá? A gente tem a primeira vez na história que o artigo 5º ele é evocado. Então, se estabelece lá em 49, como o professor Péricles falou, mas apenas em 2001 acontece, né, a tentativa de evocar esse artigo 5º. O pessoal que deve lembrar aí é o atentado às Torres Gêmeas, né, no dia 11 de setembro. Então, esse artigo ele é invocado e ele é aprovado, né, no dia 12 de setembro, né, e a OTAN estabelece ali a sua ocupação no Afeganistão através da ISAF, né, que são as forças internacionais ali para conter o avanço do terrorismo. Em 2009, a OTAN também envia navios de guerra para poder tentar conter o avanço da pirataria na Somália, né? E em 2011, com o caso da guerra civil na Líbia, no contexto ali da Primavera Árabe, o Conselho de Segurança adota a resolução 1973, vocês podem procurar depois aí no site do Conselho, vocês vão achar essas resoluções todas, que cria a zona de exclusão aérea. Novamente, essa zona de exclusão aérea que o Zelensky gostaria, né, que a ONU, que a OTAN adotasse ali no território ucraniano. E a OTAN se prontifica a cumprir, né, ou a tentar garantir que essa zona de exclusão aérea seja implementada de fato. Além disso, ela desloca alguns navios para garantir que o embargo, né, de armas que tinha sido imposto ao governo do então Muammar Gaddafi fosse cumprido, né? Então, nós estamos olhando, né, uma OTAN que não deixa de existir, né, que ela foi criada com o propósito de combater a União Soviética e o comunismo e a União Soviética se dissolvem, acabam, mas aquele ator que se propõe a combater aqueles inimigos se mantém, e não só se mantém, mas ele realiza operações militares durante praticamente toda a década, né? Enquanto a OTAN vai fazendo essas operações militares, eu peço, Péricles, por favor, se você puder passar, enquanto ela vai fazendo essas operações militares, ela vai se expandindo para o leste, né? Então, em 1949, você tem a criação com os 12 membros. Em 1952, né, nós temos Grécia e Turquia entrando. Em 1955, nós temos a Alemanha Ocidental. A Espanha vai entrar em 1982. Essas são as expansões que estão aí nesse azul, nesse segundo tom mais escuro de azul, né? Eu estou conseguindo ver mais ou menos aqui a apresentação. São as expansões que ocorrem durante a Guerra Fria, né? Já pós-Guerra Fria, nós temos ali 3 grandes ondas de expansão. A expansão de 99, que vai colocar Polônia, Hungria, República Tcheca, e aí é muito importante a gente destacar que nós estamos falando, 99, a chegada de Vladimir Putin ao poder, né? É a primeira vez que ele chega ao poder, e lá, já em 99, a Rússia se opõe à expansão da OTAN, obviamente porque ela tinha visto o que estava acontecendo, o que a OTAN estava fazendo em outros países, e aí a questão dos bombardeios que eu falei, 78 dias de bombardeio, nós observamos ali que há um receio por parte da Rússia. Em 2004, nós temos 2 elementos muito importantes aqui. Nós temos uma expansão, uma nova expansão que está aí no mapa, né, com Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, elas vão entrar na OTAN. E, ao mesmo tempo, na Ucrânia, nós temos aquilo que ficou conhecido como Revolução Laranja. Tá? Nós tínhamos ali um processo eleitoral na Ucrânia que elegeu naquele momento, naquele primeiro momento, o Viktor Yanukovych. E o Viktor Yanukovych, ele era um aliado de Vladimir Putin, ele era uma pessoa pró, né, Rússia. Só que a população ucraniana falou, olha, teve manipulação nessa eleição, e começaram a protestar. Essa revolução, como eu falei, ficou conhecida como Revolução Laranja, porque o concorrente, né, vamos dizer assim, que era o Viktor também, mas Yushchenko,
que era pró a europeização da Ucrânia, ou seja, a adesão à OTAN, a adesão à União Europeia, usava nas suas cores ali de campanha política a cor laranja. Esse processo vai gerando um monte de manifestações, pacíficas na sua maioria, que leva a Suprema Corte da Ucrânia a anular as eleições, convocar uma nova eleição, onde o Yushchenko, pró-Europa, pró-europeização da Ucrânia, sai eleito. Eu vou pedir para o professor Péricles passar mais uma vez, por favor. Passa mais uma, por favor, Péricles. Só para eu... Isso, pode deixar nesse daí. Em 2008, nós temos uma reunião da OTAN em Bucareste, na Romênia. Tá? Essa reunião, ela diz... pode passar mais um, por favor, Péricles? Mais um. Isso. Depois da reunião, aprova-se uma declaração final. Uma declaração final que tem esse teor, né? Ou seja, se vocês pesquisarem, obviamente vai estar em inglês, tá? A OTAN saúda as aspirações euroatlânticas da Ucrânia e da Geórgia para adesão à OTAN. Concordamos que hoje esses países se tornarão membros da OTAN. Isso está escrito na declaração final. A OTAN diz: eles serão membros da OTAN. Logo de cara, a gente, não sei se está meio atravancado aqui, mas logo de cara a gente tem duas grandes reações. A primeira, do vice-ministro, vamos dizer assim, das relações exteriores da Rússia, que diz abertamente, né, a adesão da Geórgia e da Ucrânia à aliança, à OTAN, é um grande erro estratégico que terá consequências muito sérias para a segurança pan-europeia. E o Putin diz que a entrada da Geórgia e da Ucrânia é uma ameaça direta à Rússia. Eu peço, Péricles, para você voltar 2 slides, por favor. Isso. Vocês conseguem observar aí a Ucrânia e a Geórgia, né? A Geórgia está aqui na parte inferior à direita da sua tela, e a Ucrânia é esse país bem grandão que vocês conseguem ver aí. Em 2008, nós observamos um processo muito semelhante com a Geórgia, tá? Que nós estamos vendo hoje. A Rússia reconhece um independentismo de 2 regiões da Geórgia e faz uma invasão, né, na Geórgia, praticamente nos mesmos moldes que nós estamos vendo agora. Se vocês procurarem a guerra Rússia-Geórgia de 2008, vocês vão observar que ela seguiu esse mesmo modus operandi, né? Eu digo que ali tem uma região pró-Rússia muito grande, uma população pró-Rússia muito grande, que está sendo deixada de lado. Eu reconheço a independência de 2 regiões, eu faço uma invasão. Ali ficou muito claro para a OTAN o perigo da expansão. Tanto é que a OTAN deixa de falar da expansão ou da adesão à Geórgia. Tá? A Rússia consegue os seus objetivos, pelo menos lá, em 2008. Né? Pode voltar um slide para mim, por favor, Péricles. Eu trouxe esse mapa, né, que são as bases estadunidenses, as alocações de mísseis, etc., né? Como a gente pode perceber, esses mísseis, esses equipamentos, eles circundam a Rússia. Então, com as expansões da OTAN, com as bases que nós temos ali no Alasca e com alguns aliados no continente asiático, né, Japão, Coreia do Sul, nós temos uma configuração, uma distribuição de forças ali que está encapsulando, né, a Rússia, e aí a gente volta na dimensão da ameaça séria que a Rússia diz que se configuraria a adesão da Ucrânia à OTAN. Em 2009, temos a adesão da Albânia e da Croácia, tá? E aí em 2014, e eu vou finalizar
né, com essa discussão, para passar novamente para o professor Péricles. Em 2014, nós temos os protestos que ficaram conhecidos como Euromaidan, tá? Seria como se fosse a Praça Europeia, né? O presidente Yanukovych, né, ele que tinha perdido na Revolução Laranja, ele consegue se eleger novamente. Lembrando, ele é um presidente pró-Rússia, né, aliado do Vladimir Putin. Ele adia os processos de integração com a União Europeia, e isso gera uma apreensão por parte da população ucraniana, em especial, e o professor Péricles vai falar isso depois, em especial ali na parte mais ocidental da Ucrânia, né? Você começa a ter vários protestos, esses protestos são reprimidos de forma violenta, existe inclusive uma dúvida sobre se de fato teria sido o presidente Yanukovych que autoriza a violência, né? A gente tem vários relatórios de balísticas e etc., né, que indicam que os militares ucranianos, sob o poder de Yanukovych, não tinham ordens para disparar. Então a gente tem, em um dia, você tem 80 pessoas mortas. E o Yanukovych, ele viaja para Cracóvia, que é uma cidade também na Ucrânia, e quando ele viaja para lá, a população e as forças oposicionistas declaram vaga a cadeira de presidente e tomam o poder. Quando eles tomam o poder, o parlamento, né, vamos dizer assim, esses rebeldes, vamos dizer assim, eles pressionam e passam uma legislação que proibia ou que tirava o russo do idioma oficial da Ucrânia. E isso gera, assim, de uma luz, né, amarela ali, não só para a Rússia, mas para o leste da Ucrânia, em especial a Crimeia, que a maioria era de falantes russos ou russos étnicos. A partir daí, o Putin entra nessa discussão e, sob o argumento de estar protegendo, né, a população da Crimeia, que já havia feito manifestações contrárias às manifestações que nós estávamos vendo em Kiev, né, e pediram, o parlamento da Crimeia pede para ser anexado, aprova um referendo, na verdade, para decidir se eles iriam se manter na Ucrânia ou se anexarem ao território russo, né? Isso faz com que o G8, na época G8, expulse a Rússia, e aí ele volta a ser G7, e que os Estados Unidos e os membros do G7 aplicassem já ali sanções com o congelamento de vários ativos russos, né? Esses protestos dos russos étnicos, né, faz com que ocorre este referendo, onde mais de 98% apoiam, né, a adesão da Crimeia à Rússia, num processo que é muito controverso, né, onde a gente tinha ali um processo de securitização dessas eleições, onde nós tínhamos propagandas que falavam ficar na Ucrânia é fazer com que a Crimeia seja nazificada, né, e ir para a Rússia é dar liberdade para o povo russo, né? Essas eleições elas foram altamente militarizadas e o resultado, como eu falei, mais de 98% da população decide ir para a Rússia. E aí você tem a anexação, aquilo que nós vamos chamar de anexação da Crimeia por parte da Rússia. Em 2017 e 2020, tá? E aí eu já passo, Péricles, para você. Pode passar esses slides, por favor. Nós temos a adesão de Montenegro e também a adesão em 2020 da Macedônia do Norte, né? Então, esse é o contexto, né? Aqui estamos, uma Rússia cercada, né? Encapsulada com os armamentos, com medo, vamos dizer assim, dessa expansão, e que desde 99 diz que a expansão da OTAN é uma ameaça à Rússia, mas de forma muito categórica. Em 2008, com a Declaração de Bucareste,
ela diz que isso seria uma ameaça existencial, né, para a Rússia. E mesmo assim, esses processos eles vão acontecendo até que a gente culmina com a invasão da Ucrânia, como o professor Péricles falou há 3 semanas atrás. E agora eu passo a palavra novamente para ele, para que ele possa falar um pouco da dimensão contextual. Falamos até agora da dimensão histórica, política, e ele vai trazer um pouco da dimensão contextual. Obrigado. Obrigado, professor Vinícius, pela excelente exposição. O percurso da OTAN de 1991, fim da União Soviética, quando o Pacto de Varsóvia é dissolvido e ela permanece como a única aliança militar na Europa, um percurso que foi cheio de anexações em diferentes momentos, inclusive participando de guerras ao longo dos anos 90. A invasão da Ucrânia, ela, como nós estamos acompanhando recentemente na mídia, ela já era prevista desde o final do ano passado. Já havia um alerta do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos que Vladimir Putin iria invadir a Ucrânia. Os analistas não imaginavam que essa invasão ocorresse de uma forma total como ela ocorre nessas 3 semanas. Inicialmente pensou-se nessa invasão na parte leste da Ucrânia, nessa região onde está Donetsk e Lugansk, que é uma região em torno de 4 milhões de ucranianos, que em sua maioria falam russo, em torno de 1 milhão tem passaporte russo. Portanto, é uma região predominantemente pró-Rússia, em que temos movimentos pró-Rússia, movimento separatista pró-Rússia. A Ucrânia é um país complexo. Eu lembro sempre a análise do secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, foi secretário de Estado de Nixon, em que ele traz, na sua análise desde 2014, ele traz em sua análise a diferença étnica que a Ucrânia representa. Rapidamente, uma análise aqui dessas 2 imagens, mapas da Ucrânia, que mostra a diferença étnico-linguística desse país, que vamos lembrar, um dos maiores países da Europa. A leste, nós vamos ver mais azul, uma Ucrânia muito ligada à Rússia, inclusive a península ali da Crimeia já anexada. O leste da Europa é predominantemente pró-Rússia e vota a favor dessa anexação, de pertencer à Rússia. O oeste da Ucrânia, nós vamos ver que há uma diferença étnica em que se fala predominantemente ucraniano. Nós vamos ver que ela está mais voltada para a Europa ocidental. Então, é uma população mais pró-União Europeia, pró-OTAN. Enquanto que no leste da Ucrânia, o leste da Ucrânia, é uma população mais pró-Rússia. O que nós vimos não foi essa situação que se esperava, que era o avanço das tropas russas para incorporar as províncias separatistas. A luz vermelha acende quando Vladimir Putin incorpora, reconhece essas 2 províncias separatistas, mas logo depois ele começa a invadir a Ucrânia pelo norte, pelo sul, pela Crimeia, onde ele já havia anexado, por Odessa, pelo porto de Mariupol, já totalmente tomado, o avanço do norte vindo de Belarus, que é uma ex-república soviética, uma ditadura pró-Rússia, e ali nesse norte, em Belarus, as tropas soviéticas avançam em direção a Kiev.
que é a capital da Ucrânia, em russo. Em ucraniano é Kiev. Então, nós vamos ver que vivemos essa guerra há 3 semanas, que encontramos uma forte resistência do povo ucraniano. Essa resistência tem chamado muita atenção da mídia ocidental. Eu quero aqui deixar muito claro que a gente fez esse resgate histórico tanto do que é o mundo russo, desde os czares, passando pela União Soviética e chegando à era Vladimir Putin, porque a mídia ocidental ela tem feito uma cobertura muito em cima do conflito em si e as consequências para o continente europeu. Muitos dos nossos alunos buscam entender qual é a importância desse conflito, não só para o continente europeu, como para todo o mundo. No caso específico do continente europeu, esse continente se encontra muito refém da Rússia. Se encontra refém nesse primeiro mapa que nós estamos mostrando, as consequências para o continente europeu desse isolamento que provocam a Rússia são consequências que possivelmente vão afetar muito mais quem sanciona do que quem é sancionado. Nós temos aí esses gasodutos que alimentam a Europa de gás natural. Em cima, observe o gasoduto mais ao norte, que é o Nord Stream, são 2 gasodutos, Nord Stream 1, Nord Stream 2. O Nord Stream 2 ele já está pronto, mas não está em funcionamento. O Nord Stream 1 é em funcionamento e, atualmente, Vladimir Putin já ameaça bloquear esse gás que chega na Alemanha. Para nós termos a ideia de como a Europa é dependente da Rússia, nessa imagem nós vamos ver diferentes países da Europa e a sua dependência do gás russo. Se formos observar ao centro da nossa tela a Alemanha, 39% do gás que se consome na Alemanha vem da Rússia. Polônia, 46% do gás que se consome na Polônia vem da Rússia. República Tcheca, 78%. Hungria, 65%. Itália, 27%. Existe uma ligação não somente com o gás russo, mas também com o petróleo. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo, depois da Arábia Saudita. E um embargo a esse petróleo russo pode gerar consequências que nós já estamos vendo. Se você for abastecer o seu carro amanhã, hoje, se você conseguir abastecer, você já vai ver o resultado dessa guerra direto no seu bolso. O outro grande embargo que foi feito à Rússia foi a retirada do país da SWIFT, que é o sistema de pagamentos internacionais. Rapidamente, tudo que se exporta na Rússia, tudo que se importa, passa-se pelos bancos que está dentro desse sistema financeiro interbancário internacional. Isolar a Rússia do SWIFT é isolar a Rússia de receber e de pagar. Portanto, é um isolamento inédito no campo da economia internacional. E não só no campo da economia, nós estamos vendo que o isolamento se estende no campo artístico, no campo esportivo, em diferentes esferas. Esse isolamento tem conseguido uma adesão. Tá? O outro grande problema para a Europa são os refugiados. Os refugiados que nós estamos vendo, a Ucrânia é um país em torno temos quase 2 milhões já de refugiados fora da Ucrânia, principalmente em direção à Polônia, à Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Moldávia e uma pequena parte também se dirigindo à Rússia. Mais à frente, o professor Vinícius volta a falar um pouco dos refugiados. É um dos maiores fluxos migratórios que temos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Rapidamente, numa análise internacional, todas essas sanções modificam o tabuleiro de xadrez entre os líderes internacionais.
uma das coisas mais fabulosas que nós estamos vendo é a reaproximação dos Estados Unidos à Venezuela. Os Estados Unidos, ao não comprarem mais e sancionarem o petróleo da Rússia, os Estados Unidos deverão aproximar, já estão se aproximando da Venezuela, país que eles colocam sanções já há muito tempo, aproximando da Venezuela para comprar o petróleo de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, nós vamos ver uma aliança entre o próprio Putin e a China. Essa aliança é uma aliança que já está muito clara para os internacionalistas, ela já veio ocorrendo há um tempo e se solidificou nos Jogos de Inverno de Pequim. Portanto, essas sanções colocadas à Rússia pode jogar a Rússia no colo de Vladimir Putin, que é o líder da maior economia que nós temos atualmente, aproximando-se da maior economia, além da economia norte-americana, é a maior economia que nós temos. Zelensky é a estrela dessa guerra midiática que nós estamos assistindo, pela sua capacidade de resistir às forças de Vladimir Putin. Os analistas acreditam que é uma questão de poucos dias, de uma semana ou mais, para que isso se concretize. Mas a capacidade de resistência de Zelensky e o seu uso que ele faz da mídia, né, é um outsider da política, que sabe usar a mídia muito bem, e a resistência dele tem chamado a atenção de todos. Outro ator internacional é o presidente francês, Macron, que tem praticamente a sua reeleição garantida depois que ele se tornou um dos líderes que inicialmente tentou acordos com Vladimir Putin antes da invasão. Mas a Europa deve estar sentindo saudades de Angela Merkel. Angela Merkel, amiga pessoal de Vladimir Putin, nasceu no leste da Alemanha, fala fluentemente russo e tem décadas de amizade com o líder soviético, o líder russo. A Europa deve estar sentindo saudades de Angela Merkel, inclusive ela sendo uma das articuladoras desses gasodutos que ligam a Rússia à Europa, principalmente à Alemanha. A chanceler alemã se aposentou depois de 16 anos no poder e o seu premier, o seu chanceler sucessor, ainda é imaturo, ou pelo menos não está se projetando tanto quanto deveria projetar, ou quanto a Angela Merkel se projetou ao longo desses 16 anos. Portanto, nós vamos ver outros personagens desse xadrez que nós estamos vivendo. O premier israelense Bennett, que tenta também se projetar como um ator nessa mesa de negociação, visitou recentemente Vladimir Putin. E o outro personagem é o Biden, 1 ano de governo nos Estados Unidos, um governo marcado pela desastrosa retirada de suas tropas do Afeganistão, pela inflação doméstica nos Estados Unidos, e ele busca capitular, inclusive com resultado extremamente positivo, mudar a sua popularidade dentro dos Estados Unidos, ao enfrentar, juntamente com os aliados europeus, a invasão feita por Vladimir Putin. A questão dos refugiados para nós de relações internacionais tem uma importância muito grande. Nesse sentido, nós vamos concluir a nossa apresentação com as palavras do professor Vinícius sobre essa crise dos refugiados atualmente na Europa. Bom, Péricles, para que nós possamos então finalizar e possamos passar para as perguntas e entrar nesse momento de debate, conforme você falou, nós temos hoje em torno, os dados mais recentes, eu peguei eles hoje de manhã, nós temos mais ou menos 2,3 milhões de pessoas que já buscaram refúgio, né, desde que a guerra se iniciou. Para nós termos uma dimensão desse número, né, a crise na Síria, a guerra civil na Síria, já produziu até este momento aproximadamente 6,8 milhões
de refugiados, com a diferença que é um conflito que já dura mais de uma década. Então, em 3 semanas, nós temos mais ou menos ali quase a metade de refugiados que o conflito na Síria produziu. Desses 2,3 milhões, eu peço para o Péricles, por favor, voltar alguns slides, por favor, porque... esse aí, por favor. Aqui está a distribuição destes refugiados. Mais ou menos 1,5 milhão estão na Polônia, né? Se vocês forem ver, é praticamente a maior fronteira, tirando a fronteira da Bielorrússia, que na verdade é uma aliada da Rússia, né? A gente tem que entender que as tropas passaram pela Bielorrússia, então não seria razoável pensar que esses refugiados iriam para a Bielorrússia e nem para a Rússia, né? Embora alguns tenham ido. 1,5 milhão, então, quase na Polônia, 214 mil na Hungria, 160 mil na Eslováquia, né? Então, temos eles estão fugindo, né, da guerra, aqueles que conseguem, tem as negociações sobre os corredores humanitários, mas o que nós queríamos chamar a atenção, e aí acho que o Péricles pode passar para o penúltimo slide, por favor, professor. Nós também não poderíamos deixar de falar de um processo que nós temos observado na mídia internacional de seletividade nas coberturas, né? Se vocês não viram, depois procurem, né? Nós temos ali já vários vídeos compilados, né, de comentaristas e analistas de jornais norte-americanos, britânicos, né, europeus de forma geral, expressando a mais pura forma de racismo, né, contra alguns membros, ali, algumas pessoas, alguns refugiados ucranianos. Então nós temos pessoas negras que são impedidas de entrar em comboios ou em veículos que vão levar refugiados. Nós temos analistas, jornalistas, comentaristas dizendo esses refugiados ucranianos, eles não são como os sírios, não são como os afegãos, né? Ou seja, mostrando que existe talvez uma espécie de hierarquia racial, né? Onde a sociedade internacional deveria responder de forma diferente, porque afinal de contas, quem está buscando refúgio, e aí eu pego as palavras, como eu já falei, fundamentalmente racistas, né, de um membro do governo ucraniano, que ele diz: o que me choca mais nessa crise de refugiados é que são pessoas brancas, de olhos azuis, fugindo, né? O que nos dá conta um pouco de por que esses refugiados importam mais, né? Nós vemos também a Europa dando visto de residência e dando os direitos para esses refugiados por 3 anos na Europa, coisa que a gente não viu no processo na Primavera Árabe. Nós estamos vendo até hoje navios, etc., que são derrubados e várias pessoas que morrem. E para fechar, né, eu queria trazer uma citação muito breve de Aimé Césaire, um poeta, dramaturgo, político, né, da negritude, que na sua obra O Discurso sobre o Colonialismo, de 1955, afirma, e eu acho que a gente pode adaptar para essa questão dos refugiados, né, e a crise, né, de que não é o crime ou a tensão em si, não é o crime contra o homem, mas não é a humilhação do homem em si, mas é o crime contra o homem branco, a humilhação do homem branco e o ter aplicado à Europa processos colonialistas, a que até aqui só o sul global estava subordinado. E aí está o grande problema do pseudo-humanismo, o ter, por tempo excessivo, apoucado os direitos do homem, ter tido e ainda ter deles uma concepção estreita e parcial e bem feitas as contas, sordidamente racista. É isso
Agradeço a todas e todos, professor Péricles. Estamos à disposição para as perguntas e os debates. Obrigado, professor Vinícius. Ao mesmo tempo que possibilita aniquilar a resistência ucraniana sem a presença de civis? O João Honório pergunta, por que Putin... Oi? Vocês estão me ouvindo? Quer que eu repita? O Diogo pergunta, a lentidão do atual avanço não seria a estratégia de inundar a Europa de refugiados, ao mesmo tempo que possibilita aniquilar a resistência ucraniana sem a presença de civis? O João Honório pergunta, por que Putin considerou que esse seria o momento certo para a invasão? A aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela para substituir o petróleo russo é suficiente para assegurar a alta dos preços no mercado? O Everson pergunta, as chances de Putin entrar em conflito com a Suécia e a Finlândia, caso ingressem na OTAN? E a Maria Elisa faz a pergunta, a questão do mundo estar passando por certas instabilidades políticas devido à pandemia teria sido um ponto importante para a invasão da Rússia na Ucrânia? São essas quatro. Fizeram as perguntas. Professor Vinícius, quer começar respondendo? Eu posso começar? Falar um pouco da questão da lentidão, né? Se não seria ali uma estratégia, né? De inundar a Europa dos refugiados, né? E acabar com a resistência, né, sem a presença de civis, etc. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos vendo algumas... acho que é um consenso, talvez, de que Putin imaginava que neste momento, dia 10 de março, já tivesse acabado, né, essa invasão. Né? Então, não dá para a gente dizer que ela é um insucesso do ponto de vista estratégico russo, mas com certeza eu acho que eles já imaginavam que teria acabado antes.
né? E aí, portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque não era o planejamento, pelo menos acho que do Putin, ter esse grande número de refugiados, né? Ou seja, a ideia que eu imagino que ele tinha era receber, não ter uma oposição, né? Então, não produzir esse tipo de coisa e ter, na verdade, como o Péricles trouxe, né, uma garantia por parte do governo ucraniano de que não tentaria entrar na OTAN. Como houve essas recusas, como a gente observou uma ajuda limitada, mas uma ajuda do ponto de vista de armamentos e etc., para os ucranianos, essa resistência se tornou um pouco mais complexa, né? Muito mais dura do que o Putin antecipava. Obviamente, nós não estamos esperando que haja uma invasão da OTAN, ou que a OTAN vá ajudar a Ucrânia em solo. Mas, então, eu acho que é um pouco isso. Não acredito que isso seja uma estratégia nesses termos. Eu acho que talvez seja muito mais uma consequência não desejada, né, deste conflito. A questão dos refugiados em si, Péricles. Não sei se você concorda ou se quer passar aí para as outras questões. Concordo plenamente com o que o professor Vinícius disse. Essa questão dos refugiados, ela nos parece, esse volume de refugiados, nos parece um quanto inesperado, assim como o próprio prolongamento do conflito. Essa resistência ucraniana, ela não era esperada aos moldes como ela está acontecendo. Mas nós temos que observar que, estou vendo aqui perguntas sobre armas nucleares, a questão envolvendo Suécia e Finlândia, caso Suécia e Finlândia queiram ingressar na aliança, na OTAN, se há chances do Putin invadir ou fazer algum ataque à Suécia e Finlândia. A questão, ela tem que ser pensada no sentido de que o povo ucraniano é um povo irmão do povo russo. São povos que vieram de uma história comum, de um passado comum. Então, o ataque a civis ucranianos não vai trazer resultados positivos para Vladimir Putin. Ele procura, como está fazendo, minar a resistência ucraniana, destruindo torres de televisão, bases de defesa antiaérea. Ele está procurando cada vez mais minar a resistência ucraniana, mas atacar a Ucrânia com mísseis nucleares, com mísseis, ou fazer grandes números, um grande número de civis mortos ucranianos, não é um resultado positivo para Vladimir Putin. O que nós podemos ver nos próximos dias, na próxima semana, é um acordo ou uma rendição ou um acordo que leve ao fim desse conflito, esperamos que isso aconteça, e que não ocorra mais tantas mortes de civis ucranianos, porque isso dentro da Rússia não vai ser positivo para Vladimir Putin. Todo russo tem um parente ucraniano, tem alguém que ele conhece que mora na Ucrânia. A história dos dois países está muito entrelaçadas. A pergunta que nós iniciamos o debate é: o que quer Vladimir Putin? Que a Ucrânia não entre na OTAN, não entre para a União Europeia, que se torne um país neutro. A importância da Ucrânia para a Rússia é fundamental. Ter tropas da OTAN dentro do território russo, para a estratégia de Vladimir Putin, um ex-agente da KGB, é inconcebível. E as projeções é que ele consiga isso nos próximos dias. Vamos ver como isso vai acontecer. Então, a questão das armas nucleares também, elas existem para dissuadir.
dissuadir. Achamos pouco provável que se usem armas nucleares nessa altura. A questão toda é a rendição da Ucrânia e a não adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, que se torne um país neutro, pró-Rússia. Putin entrar em conflito com a Suécia e a Finlândia? Poucas. Para que você vai provocar a Rússia nesses termos, né? A questão da Ucrânia é diferente, como a gente falou, então, mas eu acho pouco provável, e já inclusive foi descartado, né? Pelo alto escalão da política da Suécia. É pouco provável que Vito com Finlândia ou com Suécia, inclusive que vá avançar sobre a OTAN, os países da OTAN. Não é o objetivo do Putin, tá? Não é o objetivo. O objetivo é não perder a Ucrânia e não perder a Geórgia. E qual é a análise, né, assim, que vocês poderiam fazer sobre a relação entre as instabilidades políticas devido à pandemia na invasão da Rússia na Ucrânia? Essa, infelizmente, é uma questão que é importantíssima, mas do ponto de vista estratégico ali, nós não acredito que seja uma variável determinante. Ela torna talvez um pouco mais complexa todo esse teatro de operações, e aí quando eu digo teatro de operações é um termo mais técnico, né, dos estudos estratégicos dentro das relações internacionais, mas uma prova de que é pouco falado, né, é de que existem poucas análises a esse respeito, né? Claro que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais complexo por conta da pandemia. Tanto é que o nosso convite ao pensar está sendo feito nesse formato por conta dela. Mas eu vejo pouca relação em termos assim, de ganho ou perda do ponto de vista técnico, tático, estratégico ou político, né? Então, é assim que eu vejo. Não sei se o Péricles pensa diferente ou se ele tem mais alguma questão também para acrescentar. A relação entre a pandemia e a invasão da Ucrânia. Não há tempo ainda suficiente, depois a gente pode voltar a conversar, mas a invasão da Ucrânia ela está muito mais ligada a um processo doméstico na Ucrânia, a um avanço político de forças contrárias ao Putin dentro da Ucrânia, e ele sabe muito bem disso, o crescimento de partidos mais pró-Europa, o crescimento de partidos de extrema-direita, nacionalistas, com heranças nazistas, que se enfrentam. Então, eu acredito que o quadro político dentro da Ucrânia está se transformando num quadro que não é favorável ao Putin.
Portanto, ele toma essa decisão de derrubar o governo e de enfrentar esses partidos pró-União Europeia e a extrema-direita nacionalista ucraniana, que ainda tem resgates neonazistas, tem resgates e membros que defendem ainda uma ideologia nazista. Portanto, quando ele fala em desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, o problema é interno, doméstico da Ucrânia, que ele quer combater. Não vejo relação com a pandemia também. Bom, antes, para finalizar, né, é claro que não é diretamente, né, mas, obviamente, num contexto desse, aumenta-se a transmissão. Né? Então, acho que o que eu pensaria seria muito mais a consequência. A gente tem um aumento de transmissão, nós estamos falando de 2.300.000 pessoas que estão se movimentando, né? Não estão exatamente, a última coisa que elas estão preocupadas é se elas estão de máscara ou não, se elas estão transmitindo um vírus ou não, porque elas estão fugindo de uma guerra. Então, a gente talvez possa esperar, de repente, um pouco mais de contágio, mas aí é muito mais a ver com o impacto da guerra na pandemia do que a pandemia na guerra. Tá? Então, eu iria também um pouco por aí. Tá? Nós temos até algumas outras perguntas, e aí os professores depois podem entrar, né, no chat, e a gente procura, Vinícius e Péricles, tentar responder, né, a essas perguntas, porque o nosso tempo também está limitado, e eu peço desculpas, mas eu acho que foi muito o nível das perguntas e da explicação de vocês, foi muito bom. Mais uma vez agradeço. Eu queria mandar um abraço especial aos professores e alunos dos campi do Coração Eucarístico de Betim, que estão assistindo, a comunidade externa, que também prestigiou, e aos nossos alunos e professores do campus, né, que a gente tem a certeza que o nosso maior objetivo dentro da universidade é de trabalhar com a formação, né, não só de excelentes profissionais, mas de cidadãos que compreendem e que transformem o mundo. Muito, no meu entendimento, eu acho muito triste qualquer tipo de guerra. Assim, eu acho muito, num momento, né, no século XXI, em que a gente poderia estar muito mais evoluído nesse aspecto, né, assim, na tentativa de preservar até nosso planeta. Qualquer guerra é sempre muito triste, é sempre muito, muito difícil. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que discutir, que compreender. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada ao Fernando e toda a assessoria de comunicação. Muito obrigada a todo o pessoal do Centro de Recursos Computacionais, né, por ter nos dado auditório do prédio 2. Né? Chegamos em outras unidades e isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Muito boa noite e que os próximos convites ao pensar possam ser do mesmo nível e com a mesma receptividade que esse foi. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.